Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino e atendendo a pedidos do primeiro programa que nós tivemos de Divertimente. Ela que é fundadora também, mas dessa vez ela veio sozinha para falar sobre nutrição materno-infantil. A nutrição materno-infantil é vital, porque a base da criança vai formar a base também do adulto. E será que a gente consegue montar um bom prato? Um prato equilibrado? Karina Scapinelli é especialista em nutrição materno-infantil e vai bater um papo com a gente hoje. Seja bem-vinda, Cá. Obrigada, Marcelo, mais uma vez aqui, um super prazer. E hoje a gente vai tentar ver se esse pai sabe montar um pratinho em casa, né? E como despertar na criança esse interesse também de montar esse prato saudável? Então, vamos embora, tem muita coisa. A Karina tem 20 anos de especializada em nutrição, só que ela montou uma escola dos sabores. Como que é essa escolinha? Chama Laboratório dos Sabores, Laboratório né? dos Sabores. E foi tão interessante porque, assim, quando eu montei esse curso, né, de reeducação alimentar dentro do consultório, então eu montei uma cozinha experimental, cozinhando também, na prática brincando mesmo. na prática. Eu chamei uma psicóloga, uma terapeuta ocupacional e uma fonoaudióloga. Então, assim, trabalhar com criança tem que ter um olhar amplo, porque o porquê que a gente come também não tem emoção envolvida em cima disso. Então a gente precisava ter esse olhar, né? E quando eu montei esse curso, eu falei para as minhas colegas, nós vamos trabalhar com muita obesidade, né? Muitas crianças obesas, que nós estamos falando disso de 15 anos atrás. E surpresa, gente, hoje a gente pode dizer que os nossos cursos, 80% são crianças seletivas. Mudou. Então, há 20 anos trabalhando com criança. Lá atrás, a dor do pai era o gordinho, o que tinha colesterol alto, porque o médico mandava ir para o consultório. Sim. Hoje, a busca grande dentro de consultório é a criança que não come. Você deve conhecer com certeza alguém que tem um filho que tem dificuldade para comer, ou você dentro de casa. Então, nós vamos ver na prática como é que a gente faz um bom prato, como é que a gente faz um prato equilibrado, como é que a gente faz um prato com as ferramentas e as dinâmicas que ela e o marido criaram pelo Divertimente. Ela usa também no curso dela, ela usa também com os pacientes dela. Então nós temos aqui, ó... Como se fosse comendo mesmo, né? Então, a harmonia do prato. O que é isso aqui? Então vamos lá, vamos explicar para o pessoal. Então essa a gente fala que é a harmonia do prato, né? Para ficar simples e fácil de vocês entenderem. Pensa sempre assim na hora de montar um cardápio em casa. Eu preciso de algo que dê energia para o meu corpo. Claro que energia demais sem gastar também não é legal. Então, o que eu estou falando? Eu posso colocar macarrão, arroz e batata no mesmo prato? É energia demais. É muita energia. Né? Então, não. Por isso que tem só um buraquinho aqui. Escolha um carboidrato. Então, a gente pode colocar Esses são o quê? Os grupos alimentares? Isso. Essas então, cores? Nós temos 3 grandes grupos. O que dá energia para o nosso corpo. Carboidratos. O que constrói, ajuda na construção, né? Os construtores, que são proteínas. Então, desde construir célula, hormônios, enzimas, então, sim, construtores. Proteínas. E repare, gente, que os reguladores estão na metade desse prato. Eu chamo os reguladores, eu falo para as crianças que são os consertadores. É quem conserta o corpo. Então, você precisa ter muito mais de ferramentas que consertam, porque muitas vezes a gente está precisando no dia a dia e não tem isso, né? É a maior dificuldade. Então vamos brincar aqui para vocês entenderem. Então pode ser aqui, desde uma batata, pode ser um arroz, pode ser... Aqui é um arroz. Aqui é um arroz. Tá. Por que aqui na proteína nós temos 2? Porque pode ser uma proteína animal, então frango, carne, peixe, ovos... Um franguinho aqui. Pode ser uma proteína vegetal, um feijão. Então hoje nós estamos também diante de muitas pessoas com essa opção vegetariana. Feijão é uma proteína. Feijão... Para vegetariano, principalmente, a gente usa como fonte proteica. Ele também tem carboidrato, mas quando uma pessoa não come a carne, ele tem que entrar. E aí, se a pessoa comer só isso, já tá bom? Será que já tá bom? Então, nós vamos mostrar se já tá bom aqui com o Nutricela. Olha só. Então, para vocês entenderem, tá? É o que a gente fala isso para as crianças. Carboidrato, ninguém tem dificuldade de comer, teoricamente. Até o mais seletivo que entra no cardápio... macarrão, pão, bolacha, né? Então, tá lá. Olha o nutrímetro. Vamos pensar assim, gente? Nutrímetro esse aqui? Esse é o nutrímetro. Aqui não tá legal. Não tá legal. Olha o dedinho para baixo aqui, ó. Tá ruim. Aqui é uma célula, né? Nós somos formados por células.
Vocês sabiam que cada célula do nosso corpo precisa mais de 46 vitaminas diferentes para funcionar? Vitaminas, minerais. Então isso daí quer dizer que quando a pessoa está bem nutrida, é que ela comeu corretamente. Exatamente, a célula está funcionando. Porque assim, Marcelo, se é uma célula da unha e não tem os nutrientes, vai quebrar. Se é uma célula de um órgão vital, se é um sistema nervoso e você precisa produzir serotonina porque você está ansioso, Tá. não vai comer. Não tem ferramenta. Então, eu preciso de colocar nutriente nessa célula. Então, só carboidrato colocou 46 nutrientes nessa célula? Não. Vamos para uma proteína. Então, coloquei uma proteína. O que foi? Um franguinho? Um franguinho, tá? Então, tá lá, ó. Proteína ainda não aí tá você legal. Colocou agora a proteína, eu vou o pedir feijão. uma licença para você colocar aqui, porque vai subir uma surpresa aqui, gente. Tá. Peraí. Ó, Então, você pôs o feijão, o que coloquei estava aqui, feijão, ó. carboidrato e proteína. Ó. Colocou o que Ó o estava aqui. nutrímetro. Sim. Sabe o que eu falo para as crianças, para ficar fácil o entendimento? Eu pergunto assim para eles. Seu pai tem uma maleta de ferramenta em casa? Sim. Eu tem tenho. martelo? Você tem? Tem. Às vezes os mães falam, eu tenho. A mãe que tem, não é o pai, né? A mãe que troca a lâmpada. Bom, enfim. Então, assim, se precisou do martelo porque saiu o prego da sua gaveta, o papai conserta? Conserta. A sua célula é exatamente isso. Tem que ter ferramenta. Tá faltando o martelo, tá faltando a chave de fenda. O dia que você está estudando, você precisa lá na prova se concentrar. Cadê Que o são nutriente? esses 3 grupos aqui. Então, só quando a gente coloca o que conserta, que é o que de fato regula. Então, eu coloquei uma alface verde. Que é o cor verdinho verde. daqui. Vamos pôr um roxo agora. Vamos colocar aqui, ó, um repolho. Roxo. Vamos colocar agora um laranja. Olha que legal. Olha lá, gente. Agora essa célula tem vida. Então, por isso que a gente brinca. Olha que legal, ainda acende. Ele acende. Então, até dei risada de um meme esses dias que a pessoa tava lá. Você anda cansada, indisposta, tá acordando mal-humorada. Não é encosto não, viu, gente? É falta de vitaminas e minerais. Então, às vezes é isso. Às vezes não tá comendo direito. Olha Não que tá comendo genial. direito, né? Muito bom. Só se ela vai funcionar direito? Não vai. Gente, Não, agora ela tá com energia. Que Eu a gente entendi. não coma bem é uma coisa, mas nós estamos num hábito alimentar ruim. Não, mas eu mesmo, eu não sabia da importância desses reguladores de tamanha nutrição nesses 46 nutrientes. É 46, né? 46 nutrientes diferentes. Uma celulinha, nós temos mais Tá. 100 mil trilhões. Então, vamos recapitular. Nesse prato que a pessoa ficou Bem bem alimentada. alimentada. Isso. Nós pusemos, então, nesse caso, arroz, feijão, um franguinho, Proteína. um repolho, uma alface e uma laranja de sobremesa. Vai para o mercado, o que você tem que fazer? Comprar cor. Então, a coisa mais importante é você Legal. olhar. Então, por exemplo, o que tem no meu carrinho? Eu comprei um alimento de cor verde e sai do alface, gente. Lembra sempre assim, tudo que a gente consome, que o produtor tem que produzir muito, acaba tendo mais agrotóxico também. Sim. Então, se eu puder comprar uma chicória, se eu puder comprar uma couve, algo diferente, uma rúcula, né? Qual foi a última vez que você comeu escarola, né? Então, E colocar aos poucos também na criança, né? Porque eu vejo que a dificuldade, às vezes, nos meus filhos é colocar um pouquinho do amargo, né? porque os sabores, porque né? berinjela, uma alfacinha ali. Por que é importante a gente regular? Porque assim, além desse outro, essa dinâmica que tem aqui do prato e do super célula, Eu quero depois dar dicas de cores para vocês no prato, mas... Esse outro aqui, a gente é tem importante. o quê? Porque o que acontece, gente? Nós não nascemos gostando, ninguém nasce gostando do amargo, do azedo, isso é treino. Claro que o paladar também é genético. Tem gente que tem uma genética a gostar mais sabor amargo e azedo, mas como genética não é destino, a gente pode aprender a gostar. O que a gente nasce gostando, que é inato, é doce, porque o leite materno é doce. Sim. Então, comer o sabor doce é mais fácil, né? E a gente sempre fala assim, né? Colocou o alimento na papila gustativa, o cérebro reconhece sabor. E ele pode falar gostei ou não gostei. Então... Aqui é o lugar da língua do doce? Na verdade a gente sente sabor na língua inteira, mas tem alguns, na língua, alguns pontos dela captam mais sabor, determinado sabor. Então o amargo, onde a gente sente mais ele, mais lá no fundo. A língua toda sente, mas aqui é onde capta mais esse sabor. E quem sente o sabor é a língua ou o cérebro? É o cérebro. O cérebro que a língua, vou brincar para o pessoal entender. Sabe quando você vai para academia?
Então eu falo sempre assim, não adianta você chegar na academia e ficar olhando pro peso. Se você não catar o peso para fazer o movimento, você não vai crescer o músculo. É a mesma coisa, não adianta eu olhar para a comida e falar, não gosto. Se você não treinar, o treino é eu colocar na língua. Pega o peso, levanta ele, bota lá na língua. Senão teu cérebro nunca vai trabalhar. Então o músculo nunca vai crescer, é o cérebro treinando. Treina o cérebro. E isso bate também quando muitas pessoas pegaram Covid e perderam o paladar. Então, punha o doce na boca ou punha o azedo. Eu colocava pimenta, Marcelo, eu adorei as experiências, porque eu falava... Adorei não, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, mas é que com o fato do meu paladar estar ruim, do ponto de vista nutricional, eu falava, não é possível. Então, não só foi de pimenta. Ia lá, comia, porque uma das estratégias para reconquistar o paladar... Tem pessoas que ficaram meses ali sem paladar. Sim. Uma da estratégia é treino. Então, colocava a pimenta na boca, não é possível que eu não estou sentindo o sabor disso. Então, tive que colocar porque é o cérebro, não é a língua. A língua até captava, mas o cérebro não sentia. Reconhecia, precisa treinar. Só que o que acontece, gente? Nós temos, olha a dica que legal aqui para os pais. Nós temos o sabor umami natural, que vem do ácido glutâmico de alimentos. Então, por exemplo, o tomate, não dá uma realçada num sabor, um macarrãozinho com tomate? Olha onde ele pega, bem essa parte da língua. Carnes têm esse sabor umami, cogumelos, então a gente muitas vezes pode realçar sabor de alimento de forma natural. A levedura nutricional, o Nutri-Ist, é um suplemento, na verdade é um temperinho que a gente coloca na comida que realça o sabor. Porque, gente, a indústria acabou fazendo o sintético, o glutamato monossódico. Sim. Todo alimento de criança tem realçador de sabor. Pode dar uma espiadinha lá, glutamato monossódico. O que isso faz? Isso abre papila gustativa. Então o cérebro fala, nossa, que delícia, mas dá pra gente fazer isso de forma natural. Sim. Coloca o ultraprocessado lá, Marcelo. Ó, ultraprocessado aqui que tem, ó, é refrigerante, é embutidos... A bolachinha bolachas recheadas. Porque quando a gente coloca a gordura hidrogenada lá, junto com Karina, açúcar no cérebro, a gente ativa, a gente fala opioides endógenos, é muito prazer, gente. Chega a causar vício. Só que nós estamos ativando, quanto mais ultraprocessado a gente come e oferece para os nossos filhos, porque as crianças não têm cartão de crédito, né, Marcelo? Nós determinamos o que está dentro da nossa despensa. A importância do pai e da mãe dar o exemplo, abastecer corretamente e saudavelmente a despensa, né? Não pode ser a base do cardápio ultraprocessado. Não é que nós vamos ver dentro de uma bolha, gente, mas não pode ser a base do cardápio esses alimentos. Por quê? Porque quanto mais ultraprocessado eu estou dando para o meu filho, mais eu ativo no meu cérebro uma via chamada hedônica, que é via de comer pelas emoções. Então, estou triste, vou comer, estou feliz, vou comer. Via hedônica é quando eu como pelas emoções? A via homeostática é a via de equilíbrio, como porque tenho fome. No tempo das cavernas era isso, né, gente? Quem que ia comer algo que não tinha um temperinho, um sal cru, era só pela fome, né? Aí a gente resolveu. Especiarias, ok, legal, bacana, ajuda, né, a dar sabor. Mas aí vem com glutamato, gordura hidrogenada, açúcar. Olhem rótulo de alimento, às vezes vocês observam que tem lá um ciclamato de sódio, que lembra um salgado, junto com açúcar, tem mais de 3, 4 sabores no mesmo alimento, que é por você falar, gente, que coisa maravilhosa. Abre um pacote e come uma bolacha. Você quer, eu vou comer o pacote inteiro. Aí a Organização Mundial da Saúde preconiza que no máximo uma bolacha e 1/4 a gente pode consumir por dia, pela gordura hidrogenada presente. Aí a criança pega o pacote e come ela no quarto, entendeu? O pacote inteiro, que não é legal. Então, que aqui, fantástico. Pra gente ensinar as crianças, é possível da gente aprender a gostar do sabor azedo, amargo, sim. Que fantástico. Que tal uma berinjela com uma uva passa, tipo antepasto? Você mistura o amargo os dois. com o doce, pronto. E deixa as crianças explorar, viu, gente? Deixa eles fazerem. Pensa, o que você acha que vai ficar gostoso? Como a gente pode comer esse alface? Não faça a pergunta para a criança, você quer comer alface? Como que faz, então? Como que eu faço? Eu quero pôr alface. Não, né? Então. Não. O cérebro, a neurociência explica isso, né? Pergunta fechada, de sim e não, a resposta é não. Pergunta aberta. Então, como você gostaria de provar esse alface? Dá pra gente pôr no meio do arroz, dá pra picar junto com feijão. Você prefere provar o alface ou a abobrinha? Às vezes é nenhum dos dois e tá tudo bem. Só que o que nós vamos fazer? Nós vamos ensinar.
Tem que ter entendimento. Gente, criança é concreta, vira verdade, eles não têm conceito. A hora que você ensina. Você pronto. faz no seu curso também, que eu aprendi, a importância de pegar o alimento, né? Do toque. Que às vezes a criança na papinha comia, aí quando passa para o alimento para de comer. E aí qual que era um gap, né? Vamos dizer assim, uma falhinha que às vezes a gente comete por questão de não sujar. Conta um pouquinho da importância da criança pegar o alimento. Porque na verdade o que acontece, né? Ah, meu filho comia de tudo, de repente parou de comer. Isso é uma queixa muito comum. O que tem o de repente parou de comer? Alguma coisa tem por trás, a gente precisa olhar. Existem traumas e uma série de questões. Mas muitas vezes, gente, essa criança comia a mesma textura que era oferecido, tudo amassadinho, quando não é batido, né? Sim. Levado na boca e às vezes usando o distrator, uma tela. Aí tava fácil de comer. A hora que ela se percebe, porque com 2 anos de idade, ela começa a explorar o mundo. Sim, geralmente nesse período de 2 anos a criança começa... O mundo é mais importante às vezes do que até o comer. Então tava naquela textura, naquela condição, e eu tenho que enfrentar uma cenoura que eu nunca vi na minha vida, porque estava amassada, e de repente ela tá no meu prato, e a textura não é agradável para mim. Então, na introdução alimentar é muito importante deixar a criança tocar. Ela pega no alimento, ela leva na boca. Então, deixa a cenourinha ali molinha, numa textura agradável, né? Mas deixa ela tocar, deixa ela reconhecer sabores. Não põe tudo junto e misturado. E se você, pai, começa a perceber que nessa introdução alimentar a criança não quer tocar, porque a criança está na fase oral, é tudo que pega, quer pôr na boca. E de repente ela não está conseguindo tocar, não quer ficar suja. Esse problema da integração sensorial é o cérebro não tendo conforto. Vai um tempo, claro, para a gente treinar esse conforto, mas quando é demais eu preciso de intervenção profissional e esse entendimento e muitas vezes de treinamento. Você gosta de comida japonesa? Eu amo comida japonesa. A primeira vez que você comeu foi confortável? Não. Não foi? Não. A gente não tem esse conforto que não é no nosso A primeira hábito. vez não, preferia a minha picanha lá na churrasqueira, assim, ó. Foi desconfortável. Claro que a gente aprendeu a comer comida japonesa por desejo. Sim. Porque a gente queria aprender a comer. Agora a criança não sabe que tem que montar um pratinho saudável e não tem esse desejo. Então eu preciso treinar esse sensorial. Então o tato, palma da mão, os pés, onde a gente usa muito. E aí, se eu começo a tocar, eu já estou treinando sensorial. Só que a gente fala que a boca é maior que o cérebro. O sensorial da boca é muito grande. Se já não está confortável para as mãos, você imagine a hora que eu colocar na minha boca. Isso é totalmente desconfortável. Então, por isso, tocar é importante, né? Começa por aí. Então, deixa sujar, gente. Não é desperdiçar alimento que vai parar no chão. É treino do sensorial. Lá na frente não vai ter problema, né? Outra coisa que você sempre fala também é que os grupos alimentares alimentam as bactérias boas e alguns as bactérias ruins, tá? Antigamente se falava flora intestinal, né? Esse termo não é porque você falou que não tem uma samambaia lá dentro da barriga. O certo é microbiota intestinal, que é a bactériazinha que compõe o cocô. E aí tem bactéria boa e bactéria ruim. Isso. Nosso corpo é bactéria, né? Nós temos, eu falo assim, o genoma humano. Descobriram o DNA, um monte de doenças foram descobertas. Ok, legal. Aí os cientistas falaram assim, opa, nós não somos só células. Nós temos mais bactérias do que células. Então, nós temos mais DNA de bactéria. Então, quem comanda a nossa saúde ou a nossa doença? Qual bactéria habita o nosso corpo? Então, eu tenho a microbiota do intestino, a microbiota de pele, a microbiota nasal. Desregulou, gente, microbiota do intestino, ataca uma rinite, ataca uma sinusite. E, às vezes, o negócio está lá embaixo, porque o microbioma se conversa. E aí, porque não comeu direito? Porque alimentou quem? Bactérias patógenas. Precisamos perguntar do que a bactéria ruim gosta de comer? Do que a bactéria ruim gosta de comer, pessoal? Claro que a comida da indústria, açúcar e gordura, né? Açúcar. E as boas? Vamos falar das boas, porque aí a gente consegue gravar melhor quais são as boas bactérias. As bactérias boas, elas gostam de... A comida principal delas são as fibras, né? Fibra, água. Onde que tem fibra? No alimento da natureza, né? Então, ali, na verdura, no legume, na fruta, na comida que a gente brinca, comida de verdade. Por isso que falam descascar mais, né? Cozinhar mais do que desembalar menos. É isso aí. Se a gente tiver esse conceito e carregar... Inclusive, para as crianças, Marcelo, eu tenho criança de 2 anos de idade, olha que absurdo, gente, que se a mãe não coloca a fruta dentro do pacote, faz barulhinho que está abrindo o pacote, ela não come. Porque ela foi tão treinada que o gostoso está dentro do pacote,
que a mãe às vezes precisa colocar a frutinha lá dentro. Não, tem desenho animado que lembra que abre uma batatinha, vai a criança e o boneco... Já vai. Mas realmente, porque tem realçador de sabor, tem tudo. Mas me responde uma coisa, aqui nós temos um prato dos grupos alimentares, né? Vamos deixar aqui para a câmera conseguir ver bem. Olha lá, legal. Ó, você falou que os carboidratos dão energias, as proteínas têm a função de... Construir. Mas não só cabelo e pele e unha, tá, gente? É hormônio, células de defesa, então a gente precisa olhar para essa proteína. Qual proteína? E as vitaminas, minerais e fibras. Aqui tem uma dica super bacana, fácil da gente entender, né? Cor verde, clorofila, certo? Verde é clorofila. Tá. Toda molécula de clorofila está ligada a magnésio. Todo alimento de cor verde tem muito magnésio, gente. Magnésio só está ligado a mais de 300 reações do corpo. Energia. Estou cansado, prostrado, preciso de magnésio. Atleta precisa de muito magnésio. O magnésio, ele é essencial para formar milhões de neurotransmissores. Milhões não, né? Muitos neurotransmissores do dia a dia. Mas está ligado serotonina, dopamina, nos alimentos verdes. Verde escuro. Você tem colocado verde escuro no prato? Ó, tá vendo? Fonte de desânimo às vezes, a criança que está desanimada ou coisa assim. Pode ser que está faltando verdinho aí, hein, pessoal? Ó, aí o paciente está depressivo tomando um recaptador de serotonina, né? Que é para você ter mais tempo a serotonina, esse neurotransmissor do prazer, da felicidade, disposto para o corpo usar. Mas pensa assim, gente, eu vou recaptar o que eu produzi? E as pessoas estão hoje tão acostumadas a remediar, né? Tô depressivo, vou tomar remédio. Tô com dor de cabeça, vou tomar remédio. Só que a gente não tenta pensar, peraí, por que eu estou precisando cuidar? Você quer ver uma coisa? Pega um cachorrinho que tá com diarreia. Você vai pensar, o que ele comeu que fez mal? A gente está com diarreia, não, vou tomar Imosec para cortar a diarreia. Então a gente está tão acostumado a remediar que a gente não pensa nisso. Peraí, estou com depressão? Estou dando matéria-prima para o meu corpo fabricar esse monte de neurotransmissor que eu estou usando pelo estresse diário? Eu sou farmacêutico bioquímico, você sabe disso, formação. Quando a recaptação de serotonina, né, é quando vem no neurônio, você joga, a serotonina vem na sinapse, né, naquela junção, e aí aqui você deixa para não bloquear, porque algum excedente volta. Então você inibe a recaptação de serotonina para ela passar e ir mais para lá. Então é um antidepressivo. Mas para ter serotonina, tem que ter o estoque de serotonina produzido aonde? Você tem que produzir lá no cérebro. Só que para produzir, qual é a ferramenta? Lembra da celulinha? Precisa da ferramenta. Então o magnésio está ali nos verdes escuros. Isso. Né? O que a gente pode falar da cor roxa? O roxo, gente, o roxo a gente fala que é a cor da mulher, mas não é a cor da mulher não, é porque ajuda muito na fertilidade. Mas a cor roxa tem muito antocianidinas, potente antioxidante. Quem que ajuda a combater estresse? Os radicais livres, antioxidante. Então, cor roxa no prato. Então, a gente vai comprar no mercado, você escolhe roxo, põe uma beterraba, põe uma berinjela, põe um repolho roxo, põe uma alface roxa, nós estamos sempre na mesma alface. O papo tá bom, a gente gosta muito de trazer esses conhecimentos, mas nós temos um tempo aí que tem que encerrar. Mas nós vamos fazer uma coisa. Todos que mandarem e-mail para sorteio@canal25.tv.br vão ganhar da Karina, estou prometendo, todos por e-mail, eu me comprometo a ter um cardápio de uma refeição no mínimo saudável na semana. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, você vai montar um cardápio saudável para as crianças que estão ouvindo, para as famílias que estão ouvindo. Não precisa ser todas as refeições, mas pelo menos uma no dia. Aí a gente vai ter um cardápio criado por você. Topa essa? Top, vamos embora. Pode ser? Pelo menos uma refeição do dia você vai mandar para sorteio@canal25. O que você pode pôr no café da manhã, o que você pode pôr no almoço. Isso. E, gente, uma coisa bem importante é a gente privilegiar o que é nosso, né? Nossos frutas alimentos. Da estação, sim, alimentos mais... a gente tem que... por que não comer... Nós estamos numa dieta muito americanizada, né? Sim. Então, a gente tem que estar comendo de café da manhã frios, pães, né? Os embutidos. Não, você vai dar pra gente quem mandar. Sorteio@canal25.tv.br. Vai ter uma refeição no dia, de segunda a domingo. Você vai ter uma refeição saudável, respeitando todos esses nutrientes para que você possa cuidar da sua saúde. Esse foi o programa Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Até a próxima. Obrigado, Karina. Um beijo no coração de vocês.
e aguarde os próximos programas.